Seja bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, meu querido. Você está bem? Estou, graças a Deus, muito bem. Essa semana a senhora está por aqui, Sergipe. Essa semana eu estou por aqui, né, muitas coisas a serem feitas, muitos eventos. Sim. Então, chega uma hora também que a gente precisa dar um pouco de atenção, Claro. de mais atenção, né? Eu me desdobro para poder dar atenção aqui em Sergipe, às minhas bases, e estar também atuando lá em Brasília. É um esforço, assim, hercúleo, vamos dizer. Mas essa semana, esse mês de junho agora, a gente tem que estar mais aqui em Sergipe. Deputada, vamos falar um pouco da sua trajetória, né? Só para as pessoas poderem entender, não sei se alguém conhece, evidentemente, a história de Catarina com relação à entrada dela na política. A história como delegada, Sergipe já conhece, não precisa apresentar. Mas quando a senhora decidiu entrar na vida pública partidária, a senhora imaginava que seria do jeito que é hoje? Do jeito que a senhora está, do jeito que a senhora encontra os bastidores da política? Se a pergunta for, Catarina, você tinha pretensões de entrar na política? Não. Nunca teve? Nunca tive. Eu segui a minha carreira, eu estava como delegada geral, mas sou delegada de polícia, sempre estive na linha de frente ou na gestão da instituição e não pensava. Então, minha profissão era muito separada dessa questão da política partidária, vamos dizer assim. Só que a gente faz política no dia a dia. A gente faz política em casa, a gente faz política na escola, faz política no trabalho. E como gestora da segurança pública, que fui, a gente tinha que ter contato com todo esse mundo da política. Mas eu nunca me imaginei nele. Até que eu recebi o convite e resolvi aceitar esse desafio, porque entendi que na política eu poderia fazer muito mais do que na segurança pública. O meu espectro ele aumentaria muito. Né? E aí, hoje eu dou vários exemplos. Eu costumo sempre dar o exemplo da lei do pacote antifeminicídio. Eu fui relatora desse pacote antifeminicídio, que elevou o crime de feminicídio a 40 anos no Código Penal. Hoje é o maior crime do Código Penal. Afora os outros crimes, que geralmente eles servem como se fosse uma escalada até o feminicídio, a ameaça, uma lesão corporal, vias de fato. Todos esses outros crimes, eles também tiveram suas penas aumentadas. A execução penal do feminicida também mudou. Hoje é considerado um crime hediondo. Isso tudo com a contribuição do mandato da senhora em Brasília. Do meu mandato hoje. Então, assim, se eu estivesse na delegacia de polícia, eu atenderia uma mulher vítima ou a família de uma mulher vítima de feminicídio. Eu, como deputada, eu consegui fazer com que a lei de autoria de uma senadora, Margarete Busetti, do PSD, fosse para o plenário com um relatório aprovado e hoje fosse lei, fosse uma realidade. É interessante esse contraste, né, que a senhora faz aí da sua atuação como delegada. A senhora ficava ali, eu acho que revoltada, indignada, né? De realmente colocar uma pena, né, justa, uma pena necessária, melhor dizendo, para aquele feminicida, mas a senhora não tinha mecanismos. Isso. Hoje está muito mais rígido por conta justamente do seu trabalho. Isso, então a gente consegue, eu consigo enxergar hoje os frutos desse trabalho. Então eu não imaginava estar na política, mas uma vez que eu entrei como vice-prefeita de Edivaldo Nogueira, você acompanhou, todos aqui de Aracaju, de Sergipe sabem disso, aprendi muito de gestão pública municipal com ele, a questão de planejamento, a questão de como levar uma gestão de maneira muito séria, muito programada. Então aprendi muito com ele, com toda a sua equipe também. E aí veio a oportunidade de sair como deputada federal, candidata a deputada federal pelo PSD. E aí eu fiz uma história que eu digo, poxa, Sergipe nunca teve uma mulher eleita deputada federal. Nós tivemos Tânia Soares, né, a quem eu mando um beijo, um abraço, que foi como suplente, mas eleita mesmo, né, a Vera lá no voto, a gente nunca tinha tido. E aí quando eu recebi esse convite, aí eu vou aceitar. Já estou aqui como vice-prefeita mesmo, já estou gostando desse negócio, já sei que a gente pode fazer mais. Então vamos ver lá em Brasília como é. E aí eu prometi aos sergipanos e sergipanas que traria Brasília para Sergipe e assim eu estou fazendo. Estou trazendo Brasília para cá através de serviços e de recursos. A senhora costuma, é evidente, conversar com lideranças políticas também, que é importante para a sua base eleitoral. Mas o que a senhora escuta da população mesmo, do povo,
né, quando a senhora vai para as cidades do interior, quando a senhora vai nos bairros periféricos aqui da capital? A respeito do meu mandato. A respeito do seu mandato, né? Sim. A reação popular ao seu trabalho. É muito bonito de ver. Eu fico sempre muito emocionada. Todas as vezes que eu chego em um município ou aqui nos bairros de Aracaju, a maneira como eu sou recebida pelas crianças, pelos idosos, por todos, de uma maneira geral. Especialmente quando naquele local ali existe algo referente ao meu mandato. Então, a cada abraço, cada sorriso, o acolhimento dessas pessoas é a nossa energia. Eu acho que isso é que faz com que minhas baterias se recarreguem. Eu vejo nos olhos das pessoas a gratidão e a esperança de que eu possa fazer mais. Deputada, a gente vai para um rápido intervalo comercial, 2 minutinhos apenas, é mais curto do que um coice de bacurim. A gente volta já já com mais entrevista com a deputada Catarina Feitosa, a deputada que é delegada, né? Uma vez delegada, sempre delegada. A gente volta em 2 minutos. Voltamos, muito obrigado por sua amizade. Olha, tem novidade na área, viu? Hoje na TV Atalaia, transmissão ao vivo dos festejos juninos de Itabaiana, com a tradicional festa dos caminhoneiros. É direto do nosso canal no YouTube, imagens exclusivas para você acompanhar cada detalhe dessa grande festa, uma tradicional festa no Agreste Sergipano. Você acompanha lá no canal da TV Atalaia no YouTube, a partir das 9 horas da noite. Não perca, viva o São João com a gente, hein? Porque no São João, nossa conexão é com você. Agora, 3 da tarde, mais 9 minutos, aquela mania do rádio, de sempre dar a hora certa. Mas, deputada, como é que a senhora observa esse cenário que a gente está vivendo hoje em Aracaju? Sai a Renova, entra a Ramac, o lixo acumulado, essa tensão entre os poderes, Câmara, Prefeitura, como é que a senhora observa tudo isso? Com muita tristeza e preocupação. Eu vejo que a nossa cidade, ela está tipo um barco sem rumo, sem um comando, sem um planejamento. Eu estava aqui me lembrando, né, quando você perguntou de como eu entrei na política, foi como vice-prefeita de Edivaldo, minha entrada na política, e lá eu pude aprender muito, inclusive de gestão pública municipal. E o que a gente consegue enxergar hoje é uma falta de planejamento total. É uma administração reativa. Aconteceu o problema está ali instalado, o lixo está em todo lugar. Aí eu vou lá e tento resolver de qualquer maneira, de qualquer forma. E aí, às vezes, eu posso gerar até outro problema. Porque Aracaju sempre foi tida como uma cidade referência no quesito limpeza pública. Tinha 90% de aprovação nesse quesito. E, de repente, em 6 meses, a gestora atual conseguiu desmontar tudo. Conseguiu deixar a cidade um caos. E eu lembro que quando ela assumiu a gestão, ela falava muito da questão dos valores. Estamos economizando. Sim. Eu digo, oba, olha aí. Aracaju, né? Fiquei feliz, está economizando, tipo, de 70 vamos pagar 30, 35. Né? O exemplo de valores, certo. Não foi esses valores. E de 80 vamos pagar 40, muito bem, está economizando. A que preço se economizou? Da saúde do aracajuano, porque o lixo está em todo lugar. Aí faz um contrato emergencial de uma empresa supostamente capacitada, que depois ela mesma disse que não tinha capacidade. Falou aqui, inclusive. Que não tinha capacidade. E aí contrata uma nova agora. Né? Não estou aqui fazendo juízo de valor porque eu nem conheço. Nem a empresa que estava, nem a que veio depois. Só que a que veio agora tem um valor, o contrato tem um valor parecido com a que estava anteriormente, lá atrás. Parecido com o valor da torre? Sim, da primeira. A Ramac, a senhora está dizendo que a Ramac tem um valor parecido com a da torre. Aí, cadê a economia? Cadê a economia? Não existia. Então a economia foi prejudicial para Aracaju, na sua avaliação ou não? Não, é porque não houve economia, meu querido, você não está entendendo. Não houve economia. Não houve porque a empresa que foi contratada, ela foi contratada para fazer serviços abaixo do que a empresa anterior estava fazendo. Certo. Você está entendendo? Então, existiam serviços contratados que não foram contratados pela empresa, que também não tinha condições nenhuma de fazer nada. Então, na avaliação da senhora, o valor do contrato da Renova não era um valor suficiente para a empresa desempenhar a função que a torre, por exemplo,
desempenhavam serviços, não, é isso? Não é o que eu penso, não. É o que está lá no contrato. Sim. O contrato que foi feito é emergencial, nos itens contratados, para as pessoas poderem entender. Lixo, capinagem, pinturas de meio fio. Não tinha tudo que tinha no contrato anterior. Entendeu? Certo. Então, para o que ela foi contratada, nem para o que ela foi contratada ela estava conseguindo dar conta. Imagine se fosse tudo. Então, assim, não houve economia, houve corte de serviços. Não houve economia. E sobre essa empresa que está chegando? Veja, a gente tem recebido, eu particularmente tenho recebido no rádio, e aqui também, o feedback de algumas pessoas de cidades que essa empresa já presta o serviço. Lagarto, Estância, Indiaroba, Porto Alegre, o pessoal reage bem ao trabalho. Tomara. O que é que a senhora espera dessa nova empresa? Eu espero que ela execute realmente os serviços pelos quais ela foi contratada. Eu espero que agora dê certo, porque Aracaju não pode ser um laboratório de experiência. Nós não podemos ter aqui uma gestão que senta ali, não, agora eu vou tentar, vamos ver, vamos tentar, como se fosse um laboratório. Sim. Uma experiência. Se der certo, fica. Se não der certo, sai. Não tem condições de uma coisa dessa. A gente vê com relação ao lixo, com relação ao transporte público, por exemplo, melhorou, não melhorou? Sim, tem melhorado, né? Tem melhorado, mas as pessoas sabem por que melhorou? Por que tem melhorado? Por conta de planejamento da gestão passada. Por conta do subsídio? O consórcio, o subsídio que o Estado e que a Prefeitura colocam hoje dentro do transporte público, dá um montante, 36 milhões de quase 46 milhões por ano. O que não existia anteriormente, agora existe. Então, administrar e melhorar uma coisa com um montante de dinheiro desse é bom. Agora, por que tem esse dinheiro hoje? O Estado está colocando, através de subsídio do óleo diesel, 10 milhões e a Prefeitura, 36, mais ou menos 36 milhões. Sim. Gira em torno disso. Isso é fruto de quê? De um planejamento, de um consórcio, de ajustes, de muita discussão. E agora está sendo colocado em prática. Eu me preocupo muito quando as obras que foram deixadas inconclusas na gestão passada, porque estavam ainda em andamento, e que estão sendo inauguradas agora, porque todas as obras dessa gestão, da gestora atual, da prefeita, que ela está inaugurando agora, começaram na gestão passada e foi deixado o dinheirinho na conta para terminar. Não foi assim, deixei a obra e não tem recurso. Não, o dinheirinho lá separado para completar. Eu fico muito preocupada e estou curiosa para saber quando essas obras terminarem, quando essas inaugurações terminarem, o que é que essa gestão vai fazer. Porque planejamento a gente não vê nenhum. Se a senhora fosse definir a gestão de Emília Correia em uma palavra, como a senhora definiria essa gestão de Emília Correia desde janeiro até agora? Como assim, uma palavra? Se a senhora fosse definir a gestão de Emília em uma palavra, qual seria essa palavra? Eu respeito muito a pessoa da Emília Correia. Não, a gestão. Mas a gestão, nada particular. A gestão. Gestão, não é a prefeita. Vamos é a lá. gestão de Emília Correia. É desse jeito. É desse jeito. É desse jeito. É assim que a senhora define. É desse jeito. Aí você vai olhar as ruas cheias de lixo. Você vai ver a maternidade Nossa Senhora de Lourdes, a forma como está, né? E a gente preocupada aqui, está se procurando soluções, fazendo experimentos, né? Porque ali está se fazendo experimentos para ver o que é que dá certo, o que é que não dá. Catarina, a senhora ficou chateada com o agrupamento que a senhora faz parte, que a senhora não foi escolhida candidata a prefeita? Porque a informação, e assim, as pessoas sempre falavam no ano passado que se o nome escolhido fosse o de Catarina, poderia acontecer uma unidade no agrupamento. Então, não teríamos no ano passado a candidatura de Daniele, não teríamos a candidatura de Andra, e todo mundo poderia caminhar em uma única candidatura, no caso, a candidatura da senhora. Existiu isso mesmo? A senhora acha que se a senhora assumisse aquela missão de ser candidata a prefeita, inclusive tinha um apoio do seu partido, o presidente nacional Gilberto Kassab apoiava a ideia. Como é que a senhora observa o cenário do ano passado, agora, depois que a poeira baixou, depois que o cenário, de certa forma, se estabilizou? Como é que a senhora observa tudo que a senhora viveu no ano passado? Veja,
Eu não sou engenheira de obra pronta. Eu gosto de construir. Então, falar disso agora é você olhar tudo que aconteceu ali. Então agora, se fosse assim, eu não gosto muito desse se. Se fosse assim, seria diferente. Não, as coisas aconteceram da maneira como tinham que acontecer. Todos viram a forma como eu me empenhei na campanha de Luiz Roberto, o candidato que foi escolhido pelo agrupamento chefiado e liderado pelo governador Fábio Mitidieri. Eu sou uma liderada, eu sou muito disciplinada e eu acho que, uma vez tomada a decisão, a gente só tem duas opções. Ou eu sigo, ou eu vou embora. E eu decidi ficar e seguir, porque eu sou uma pessoa de grupo. Eu aprendi na polícia que se você não tiver equipe, se você não for leal à sua equipe, se você não tiver confiança e lealdade, você não chega a lugar nenhum. Mas se a senhora tivesse sido a candidata, essa unidade realmente poderia acontecer? Poderia ter acontecido. Poderia ter acontecido? Poderia. Teve um momento que isso seria possível, depois não. Porque tudo na vida é time. Então, chegou um momento que isso poderia ter acontecido sim. Mas as coisas aconteceram da maneira como tinham que acontecer. Sobre a CPI CPMI do INSS, a senhora assinou, né? Assinei. A senhora é a favor, é evidente, a senhora assinou, mas lá em Brasília tem uma tentativa de barrar essa CPMI. Por exemplo, a senhora é a segunda secretária, né? Terceira. A terceira secretária da mesa diretora. O Hugo Mota tem se manifestado contra essa CPMI. Como é que a senhora está lidando com essa situação em Brasília com o seu presidente? Veja, o presidente Hugo Mota, ele é muito atencioso e é um homem do diálogo, então ele não impõe nada. Ele respeita as convicções de cada um. Eu faço parte da mesa diretora, ele sabe que pode contar comigo, mas existem algumas questões que vão além da mesa diretora. Essa é uma delas. Então eu não poderia deixar de assinar, eu não poderia ser contra a criação de uma CPMI que vai investigar um fato tão gravoso como esse. E isso não quer dizer que eu não confie nas instâncias que já estão investigando, no caso a Polícia Federal. Confio, sei que as investigações estão andando muito bem, inclusive já com prisões, com indiciamentos. Então, assim, eu sei que as coisas estão andando bem. Mas no nosso país, às vezes, é necessário você fazer além. Então, essa CPMI que eu assinei, o propósito dela é o quê? É dar respaldo também às investigações da Polícia Federal. É dar mais segurança, é cobrar resultados. Entendeu? Sim. Então, é estar ali atento, é dizer assim, olha, nós estamos aqui atentos. Eu fui eleita pelo povo brasileiro, por Sergipe, para representar Sergipe e o povo brasileiro, para ficar atenta a questões como essa também. Entendi. Mas o Hugo parece que está tentando ali, junto com o Davi Alcolumbre, de travar a CPMI. É a impressão que dá e também algumas notícias do cenário nacional. Próximo ano, a senhora vai para a reeleição, não é isso? Vou para a reeleição, 2026. Justamente o mandato da senhora é quem vai ser o cartão postal aí para a senhora ir disputar a reeleição, né? Isso. Permanência no PSD. Não tem possibilidade de mudança de partido? Não. O meu partido, eu entrei na política através do PSD, fui abraçada pelo PSD, tanto local, através dos dirigentes locais do partido, que na época era Belivaldo, era Jefferson Andrade, Jefferson Andrade, depois o próprio Belivaldo também que me abraçou, Fábio Mitidieri, né? Nós temos Maísa aí no PSD Mulher, e nacionalmente também. Eu sou muito, muito bem recebida e acolhida por Kassab, pelo presidente Gilberto Kassab, e eu não tenho motivo algum para pensar em sair do PSD. A gente vem discutindo muito, né? A gente observa também, tanto aqui na TV como no rádio, e a visita de Ronaldo Caiado foi muito importante para a gente falar sobre isso, que é a segurança pública, né? O que está sendo, o que o governo federal está querendo implementar no país, que é mudar um pouco essa maneira de lidar com a segurança pública. A senhora é a favor, a senhora é contra?
Você fala da PEC. É, né? da PEC da segurança pública. Olha, Siri está aí querendo falar. A Siri então, está né? querendo falar aqui. Calma, Siri. Eu sou contra a PEC da maneira como se Certo. encontra. Porque eu acredito muito em você fazer... Se você tem que mudar algo, você tem que mudar de verdade para melhor. Não adianta você querer mexer em algo sem fazer uma mudança real. Então, essa PEC, ela vem mexer em coisas que não são necessárias. Por exemplo? Por exemplo, ela cria a figura, a PRF. Ela muda o nome da Polícia Rodoviária Federal e aumenta as atribuições da Polícia Rodoviária Federal sem fazer nenhum tipo de previsão de aumento de efetivo. Hoje a gente sabe que a Polícia Rodoviária Federal ela já trabalha com efetivo muito aquém do necessário com as atribuições de hoje. Imagine aumentando essas atribuições. Então a senhora, existe uma forma. O PSD apoia justamente a retirada dessa PEC, né? Não aprova a PEC. Não é de acordo. O PSD? O PSD. Não, ou a senhora? Eu. Ah, certo. Não é uma orientação consenso, partidária. não. É uma orientação pessoal da senhora. Não isso? existe ainda nenhuma conversa desse nível com o partido, mas é uma opinião pessoal minha. E eu não defendo essa PEC. Por vários motivos, não é só por causa da PRF, não. Viu? Mas a gente vai acompanhar, você segue lá o Instagram da deputada Catarina Feitosa, acompanha o dia a dia dela em Brasília e em Sergipe, e agradeço muito a presença da senhora. Boa sorte no trabalho. Obrigada, querida. E a gente volta a se encontrar amanhã. Amanhã o vereador Elber Batalha vai ser o nosso entrevistado, hein? Forte abraço. Até amanhã.